Olá, meus queridos. Aqui é a professora Suzana Freitas e essa é uma aula de zoologia e a gente vai falar hoje sobre plateomitos. Essa é uma aula completa, tá? Ela é um pouco longa. Então, como vocês sabem, a gente está durante o nosso estudo de zoologia, essa é a aula 5, sobre esses vermes achatados, ou a gente chama, de plateomitos. Esse filo, ele é o filo Plateomitos, que ele são os vermes mais bonitinhos que vocês podem ver, né? Aqui eu trouxe uma foto de uma planária, que é um desses vermes de vida livre que a gente tem aí em oceanos, em rios, certo? Mas eles não são os únicos representantes desse grupo, tá? Esse nome aí, Plateomitos, pode parecer bem diferente, né? Mas eles têm também a origem, como todos os nomes, né, de biologia, né, esses prefixos e sufixos, onde plates é significado de chato, de achatado, certo? E omites é vermes, então são vermes achatados. No caso dos plateomitos, eles são achatados dorso-ventralmente, então é como se as costas e o ventre dele fossem amassados um em direção ao outro, tá? Isso se deve porque eles são animais em que tem poucos sistemas corporais, né, necessitando do seu corpo ele ter uma superfície da pele próxima ao interior do corpo. A gente vai ver, né, essa questão quando a gente for falar da fisiologia desses animais. Falando das caracterizações do grupo, a gente sabe que eles têm simetria bilateral. Então, se eu divido o corpo desse animal ao meio, o meio vai ser assim, onde eu vou ter o lado direito e o lado esquerdo, certo? Então, o lado direito e o lado esquerdo. E eles vão ter a composição muito similar entre esses dois lados. Indo para a questão de folhetos germinativos, a gente vê que eles são triploblásticos, ou seja, eles têm ectoderme, eles têm a mesoderme e eles têm a endoderme. É o primeiro grupo na escala evolutiva dos metazoários, né, dos animais, que começa a apresentar 3 folhetos germinativos. Então, eles são os primeiros entre os animais simples, né, a apresentar 3 folhetos germinativos, certo? Isso é uma evolução, um indício de evolução. E daí a gente começa a ver a classificação quanto ao celoma. E eles são acelomados, significa que eles não têm nenhum tipo de cavidade interna corporal, tá? E a forma de vida pode variar de acordo com a classe do animal, certo? Eles podem ser que nem essa planária aí, de vida livre, e que ela é predadora, ou seja, ela vai comer outros seres vivos, tá? Ou eles podem ser parasitas, viver no interior de outro animal e se aproveitando dele de forma a lhe causar prejuízo, tá? Então, podem ter essas duas formas. A gente vai ver representantes bem conhecidos nossos, como a cistosoma, né? Causadora dessa doença tão característica da nossa região aqui, que é a esquistossomose. E também tem outras doenças bem conhecidas, como a tênia, que é a famosa solitária. Então, nós temos esse filo como um filo que começa a se aproximar bastante da nossa realidade, e a gente vai começar com a classe tubelária, que é a classe dos animais de vida livre, tá? Aqui a gente tem 2 imagens de planárias bem diferentes. Tem essa planária aqui, que é uma planariazinha de água doce. Ela tem muito bonitinha, porque ela tem esses ocelos aqui, ó, que lembram olhos, né? Parece que é um olho de boneco, né? Mas são os ocelos dela. E aqui a gente tem uma planária de água salgada, uma planária marinha, muito bonita, né? Preta, vermelha e amarela, linda. Ela vive no fundo do mar. Então, a classe tubelária é uma classe desses vermes aí, que eles têm vida livre e são predadores. Então, a gente não vai ter essa classe associada a desenvolvimento de doença
E a fisiologia do grupo, a gente vai estudar, né, a anatomofisiologia desse grupo, a gente vai estudar tomando as planárias como exemplo, tá? Então vamos começar. Ela tem um achatamento dorsoventral, veja que ela parece uma folha, certo? Ela é bem fininha lateralmente, dando a impressão de uma folha. A parte dorsal fica virado para cima e a parte ventral fica virado para baixo. O dorso são as costas e o ventre é a barriga, tá? Dentro dessa questão, a parte dorsal, ou seja, a parte das costas que fica virada para cima, ela normalmente é pigmentada. Então, quando você vê aqui essa planária vermelha e todo esse pigmento aqui é da parte dorsal. A parte dorsal ainda vai apresentar os olhos, né? Ou no caso aqui não são olhos verdadeiros, tá? São ocelos. Eles não conseguem formar imagens, é um olho primitivo ainda. Então ele só consegue fazer a percepção de luminosidade. E uma característica é só a classe tubelária que possui os ocelos e as aurículas. As aurículas elas ficam mais ou menos aqui nessas pontes, né? Que elas também conseguem captar a movimentação. Indo para a parte da epiderme, ela tem um revestimento da epiderme, ela tem uma epiderme ciliada, que é para ajudar ela na movimentação. Só que esses cílios são muito pequenos, porque eles estão justamente nas células da epiderme, tá? E na parte ventral, a gente vê que ela tem uma boca posterior. Vejam que a faringe dela, ela sai do corpo. Então, é como se a garganta desse animal ele fosse projetado para fora do corpo para ele poder se alimentar, certo? E a boca é esse orifício. Esse animal só tem, né, um orifício de entrada e saída. Vendo isso um pouquinho melhor, vamos ver a parte, aqui é um corte transversal, então é como se eu tivesse cortado aqui, ó, e virei para olhar por dentro como é isso, tá? Então, nós temos a primeira camada de células, que é a epiderme, e a parte de baixo dessa epiderme, olha, é toda ciliada, tá? Tem vários cíliozinhos nessa parte de baixo, que é para ajudar ela na movimentação. As células da epiderme são bem finas, né? Porque é uma camada bem fina mesmo, para ela poder respirar. E daí a gente vai ver a formação de outras partes. Tem aqui a formação interna do trato digestório. Então, aqui é um corte do intestino, né? Essa parte do meio aqui é onde o alimento fica, né? E aqui é a parede, né? As células que formam esse intestino, claro, formado pelo endoderma. O ectoderma, claro, formou essa parte aqui, uma parte muscular, certo? Ele tem uma musculatura não muito bem desenvolvida. Veja que passa aqui, ó, a musculatura dele não é tão bem desenvolvida assim, né? Uma musculatura bem frágil, mas ele tem musculatura. E agora vamos olhar uma parte bem interessante, que é essa parte que está em amarelo, tá? Essa parte que está em amarelo, ela é a parte do mesoderme. É a primeira vez na escala evolutiva dos metazoários que um animal vai apresentar o mesoderme. Então, é uma característica que se acredita que surgiu nesse grupo. E por isso ela ainda não é muito especializada. Tanto que ela não apresenta celoma. Então, essa mesoderme, ela forma uma região que a gente chama de parênquima, que são células agrupadas, juntas, de forma meio amorfa, ou seja, sem uma forma muito bem definida, certo? Então, esse parênquima, ele ajuda em vários processos metabólicos, fisiológicos desse animal, tá? É necessário, né, já que ele não tem o celoma, já que ele não tem alguns sistemas muito complexos, devido a ele ser acelomado também, né? A estrutura desse parênquima, por ele ser um pouco mais amorfo, vai ajudar os sistemas formados a se comunicar melhor. Então, a gente vai perceber aqui poros excretores, por onde vai sair as excreções dos processos metabólicos, que esses poros excretores são ligados às células flama, e aqui, ó, é sistema excretor,
certo? E tem também a parte nervosa. A gente vai ver que vão passar 2 cordões nervosos, né, de forma longitudinal. A gente vai ver outro exemplo, né? E aqui a gente vai ter também as questões, né, reprodutivas. Bem, aqui eu tenho o sistema excretor e o sistema nervoso para a gente perceber como ele é organizado de 2 lados mesmo. Vejam que no plano, né, bilateral eu tenho várias células flama e vários poros excretores na lateral do corpo desse animal. Então vejam que os poros estão aqui, ó, nas laterais do corpo. E tem dos 2 lados, tem poros excretores dos 2 lados, e eles são numerosos, desde a cabeça até a parte posterior. Então, desde a parte anterior até a parte posterior. Os nervos, vejam que começam a ter glânglios cerebrais. Isso é um avanço. Por quê? Lembra que os quinidários eles eram um sistema difuso? Então, eles não tinham um centro de comando. Agora, os plateumintos, eles possuem glânglios cerebrais. Então, já tem um centro para comandar as respostas neurológicas desse animal, tá? E esses glânglios cerebrais, eles se distribuem, né, a partir de nervos e formam-se nervos transversais e longitudinais, uma espécie de escadinha aqui, onde liga todo o corpo desse animal, e daí ele vai possuir, né, um corpo todo integrado ao sistema nervoso. E aí a gente começa a ver que a cabeça vai ganhando mais importância, porque os glânglios cerebrais estão localizados na cabeça, e é aqui onde ele vai processar as informações. Glânglios cerebrais ainda não são tão especializados, então as questões neurológicas desse animal ainda é restrita. Então agora a gente vai se deter a esse primeiro desenho aqui, certo? Faz um recorte aí, observa mais esse desenho, que eu vou falar da cavidade gastrovascular e esse sistema digestório das planárias. Então, a gente viu lá no outro desenho que as planárias elas possuem uma boca e uma faringe extensível. A faringe ela é projetada para fora do corpo para poder englobar o alimento, tá? E daí, consequentemente, colocar para dentro do corpo. E nesse tubo digestório, nessa cavidade gastrovascular, ela vai ser toda ramificada. Veja que ele tem vários ramos, né, para a lateral, porque assim ele consegue espalhar melhor os nutrientes dessa digestão, e essa digestão vai então ser mais fácil de se espalhar por todo o seu corpo. E é aí que a gente vai para uma questão interessante de por que o corpo das planárias é achatado, né? Por que o corpo desse filo todo é achatado? Porque ele ainda não possui, né, sistemas para realizar processos como a respiração, tá? Então, ele precisa que o seu corpo consiga fazer o processo de difusão com facilidade. Então, sua própria pele é encarregada, né, desse processo de difusão, de captação de oxigênio, de liberação de CO2, necessitando que o corpo dele seja bem fino para que toda a extensão do corpo consiga realizar com rapidez o processo da respiração. Tá? Então, alguns sistemas ainda estão escassos nesse animal, fazendo com que eles necessitem ter um corpo ainda fino para que os processos ocorram por difusão de forma simples. E aí vamos falar um pouco da reprodução das planárias. Esse grupo ele pode se reproduzir de 3 formas. Tá? Tem a forma de reprodução assexuada e tem a parte de reprodução sexuada. Esse primeiro ponto aqui é a regeneração, né? É a questão como o Wolverine, né? Ele se regenera. Ele pode ser partido em qualquer pedaço, certo? O corpo dele pode ser partido de várias formas. Cada pedacinho do corpo vai se regenerar em um novo animal. Vejam que esse primeiro animal ele foi partido em 3 partes, né? E cada parte formou um novo indivíduo.
Então, isso é o processo de regeneração. Ele tem a regeneração total, ok? Sem perder essas características. Ao que a gente deve isso? A ele ter o parênquima, que possui muitas células não diferenciadas, o que faz com que ele, por ele ser bastante simples, ele consegue se regenerar totalmente. Então, essa característica de regeneração está ligada à baixa especificidade do corpo desse animal. A outra forma é a fissão transversal. A fissão transversal é uma característica que o próprio organismo dele faz. Então, ele está aqui, um organismo, e de repente, ele promove uma ruptura do seu corpo, produzindo um outro indivíduo igualzinho a ele. Lembre-se que na reprodução assexuada não há variabilidade genética. O indivíduo é igual ao outro, eles são clones uns dos outros, tá? Não dá para dizer quem é o original, quem é o secundário, mas eles são clones geneticamente, são idênticos. E também pode ocorrer a reprodução sexuada, que no caso as planárias elas são hermafroditas. Elas possuem, né, os dois sexos, elas têm um poro genital, onde elas recebem e repassam os gametas, tá? E elas têm, muito parecido com o que a gente viu do excretor, né? Elas têm as ramificações também no seu sistema reprodutivo, tá? E as planárias, elas têm aí os dois sexos em um só indivíduo. Então, elas se unem assim e encostam os poros genitais. Aí, uma passa o gameta masculino para uma, a outra também passa o gameta masculino dela para outra. Então, as duas saem fecundadas, já que elas são hermafroditas, elas não têm o sexo definido, né? Elas têm os dois órgãos sexuais, então produzem tanto óvulo como espermatozoide, e as duas saem aptas a fazer a postura. Então, elas põem ovos, normalmente grudado a algo no substrato. A maioria delas vivem em lugares lodosos ou até mesmo profundezas marinhas, num ambiente totalmente aquático. Então, elas veem alguma coisa assim para colocar os ovos, para eles ficarem lá presos nessa questão. E daí, quando eclode já uma planariazinha pequenininha, certo? Para o seu desenvolvimento. E agora a gente vai falar de outra classe, que é a trematoda. Essa a gente já começa a ter problemas de saúde pública relacionada a ela. Aqui tem uma foto, né, uma micrografia muito linda, mas esse animal, ele é o cistosoma. Todo mundo conhece que ela forma uma doença muito grave, que é a esquistossomose, que é epidêmica aqui na nossa região de Pernambuco, principalmente litoral e mata, região de mata, tá? E ela se deve à única questão, que é a falta de saneamento básico, tá? Então, a classe trematoda, ela tem a característica de terem seres parasitas, ou seja, são seres que vivem dentro do corpo de um hospedeiro, ou seja, do corpo de um outro animal, lhe causando prejuízo, tá? Então, ele está dentro do corpo animal, mas ele só suga nutrientes, ele não entrega nenhum benefício. Aí, uma característica que elas podem possuir uma ou duas ventosas, tá? Para ela conseguir se fixar no corpo do hospedeiro, tá? E tem algumas que só possuem uma na porção anterior, e tem umas que possuem duas ventosas, uma na porção anterior e uma na porção ventral. E elas têm o revestimento corporal, ou seja, sua pele, né, modificada para sua proteção ao corpo do hospedeiro. Por quê? O corpo do hospedeiro tem sistema imunológico, né? Então vai combater a presença desse parasita no corpo. Então ele precisa ser resistente. Muitos desses animais ficam num sistema digestório que é muito rico em enzimas, né, que poderiam degradar a sua pele, e aí eles serem atacados com facilidade. Mas aí eles possuem uma modificação na pele para se tornar mais resistente e mais forte. Então, passando para a parte mais importante, mais cobrada em provas externas, e a mais interessante para a gente estudar sobre a classe trematoda, é justamente
a doença, o adoecimento, no caso a esquistossomose. Vamos começar vendo essa questão da esquistossomose presente num ser humano, certo? Então a gente vai começar aqui. O ser humano infectado, essas esquistossomas, estão presentes principalmente no intestino humano, tá? Elas podem se instalar aí. E daí o que faz? As fezes desse ser humano contaminado, elas vão liberar ovos. Então, esse primeiro ponto, os ovos são liberados pelo ser humano nas fezes e na sua urina, tá? Podendo ser liberado na urina só o tipo de esquistossoma aemotóbium, tá? E o mais conhecido, que é o que acusa aqui para a nossa região, que é o cistosoma mansoni, ele é liberado apenas nas fezes, tá? Então, se uma pessoa ela não defeca em um banheiro que tenha esgotamento com tratamento, as suas fezes podem ir parar em corpos d'água, um riacho, um rio, um córrego, um canal, enfim, alguma questão com água, e esses ovos vão eclodir, formando os miracídios, certo? Que é essa estrutura, é uma forma de vida, né? Um estágio de vida da esquistossomose. Os miracídios, eles têm uma afinidade imensa com esses seres aqui, que são os caramujos. Por isso que a grande característica da esquistossomose é a presença do caramujo. E daí o que é que tem o caramujo? O caramujo é uma praga no Brasil hoje, tá? Ele está de forma descontrolada. Existem inclusive espécies que não são típicas da nossa região, que são exóticas e que daí não tem predador para elas, e por isso elas se distribuem muito, né? Elas se reproduzem em grande quantidade, se tornando uma praga. Então esses caramujos são infectados pelo miracídio, que vai fazer uma parte do seu ciclo de vida no corpo desse animal, só que ele é um hospedeiro intermediário, ele não fica pronto para reprodução no corpo desse animal, ele vai passar para outra fase de vida, que é a fase de vida de esporócito, né, que se multiplica ainda no corpo desse animal, e depois ele vai sair do corpo do animal na forma de cercária. E é nessa forma aqui, ó, de cercária, veja a anatomia dela, que ela consegue contaminar o ser humano. Então, quando o ser humano tem contato com a água contaminada, ele pode, então, contrair a esquistossomose. Essa água contaminada, normalmente, é água doce, tá? Água doce, então é rio, banho de cachoeira, certo? Banho de corpos de água. Quanto mais parada for essa água, maior é a chance dela ser contaminada por esquistossomas e por cistosomas, né? E também tem a questão de que a presença dos caramujos precisa estar. Só que aí eu digo a vocês, toda a região de Pernambuco é uma região epidêmica, então todos os corpos d'água da nossa região correm sérios riscos de ter algum nível de contaminação por esquistossomose, por cistosoma, né? E você desenvolver esquistossomose caso você mergulhe nessas águas. E daí essas cercárias, elas, quando entram pelo corpo humano, que elas entram pela pele, qualquer parte de sua pele, vai permitir a entrada dessas cercárias, dá uma coceira. Você sente uma coceira, mas não é nada demais, saiu da água, passou, não coça mais. Elas vão, né, perder a cauda e se tornar essa forma, que é a cistossúmulas, e elas vão, então, ir para a corrente sanguínea. Quando é a pior parte? Quando essas cistossúmulas, elas migram para o fígado, tá? E também pode migrar para o baço, causando lesões, tá? Então, normalmente, elas vão para essas áreas, elas também ficam no intestino e no reto, onde elas depositam seus ovos e podem continuar o ciclo.
é comum a infecção por esquistossomose cobrar um preço no futuro, certo? E as pessoas desenvolverem formas de doenças mais graves, de doenças hepáticas mais graves, ou então entupimento de veias e ter varizes no esôfago, outros tipos de varizes por conta da infecção por esquistossomose. Tem tratamento, tá? Tem cura e tem vacina. Só não tem regressão das lesões já feitas. Então é muito importante que a principal prevenção seja o uso de banheiros, né, as medidas profiláticas de prevenção, de saneamento básico, né, para que o seu banheiro ele de fato descarregue em algum lugar onde tenha tratamento. Você não tomar banho de rio, né? E também a questão de distribuição da vacina, o que ainda não ocorre no Brasil. E para a gente finalizar, vamos para a classe cestoda, onde ela também é parasita e ela tem ainda uma característica mais peculiar. Ela não tem sistema digestório. Tá? Ela nem precisa ter sistema digestório porque ela é totalmente parasita. Ela engloba já o que você digeriu. Tá? Ela também tem um revestimento corporal modificado para proteção. Ela consegue ser ainda mais resistente. Por isso que essa classe a gente tem um verme bem conhecido, que é a solitária. O nome técnico dela é Taenia, ou Taenia, né? Mas ele é bem conhecido como a solitária. Vejam que o corpo dela é todo achatado e todo segmentado, né? Tem os plogótisezinhas. E daí a gente vai ver três partes. O escólex, que é essa cabeça feiosa aqui, né? Que tem essas proeminências e tem esses ganchos aqui de fixação. As escólex, eles são para fixar no hospedeiro, certo? Cada espécie tem um tipo de escólex diferente. As estrobilizações são a parte do crescimento. Então tá a cabeça e começam a surgir nessa parte daqui a estrobilização. À medida que ela vai surgindo, que ela vai amadurecendo, vai criando esses pedacinhos aqui, ó, que parecem, né, ser segmentadozinhos, que são as proglótides. As proglótides, elas possuem, cada uma delas, sistemas de reprodutivo, mas só que é hermafrodita. Então, cada proglótide tem o sistema masculino e o sistema feminino na mesma proglótide. Então, o que ela faz? Cada proglótide dessa produz a fecundação e produz diversos ovos. E por isso o ciclo dela é muito comum. Aqui a gente tem a Taenia solium e a Taenia saginata. Uma, né, é difundida pelo boi, a outra pelo porco. Então vamos entender o seguinte: o ser humano infectado defeca em local inadequado. Mais uma vez, saneamento básico é o grande problema. Essas fezes contaminam o solo e contaminam a água. E elas podem, então, infectar animais de corte, ou seja, animais que a gente consome eles, que é o porco e o boi, né? Bovinos e os porcos. E daí, elas sendo infectadas, elas vão passar a também liberar uma forma imatura, que são os ovos, certo? Que eles vão, então, infectar os músculos, tá? Então, infecta a carne desses animais. E daí o ser humano, ao consumir a carne desses animais, né, ele pode, então, vir a desenvolver a tênia. Como é que eu posso me prevenir, então, dessa doença? Eu posso me prevenir com saneamento básico, com tratamento dos doentes, mas principalmente consumindo carnes bem passadas, nada de carne mal passada, carne bem passada, bem cozida, né? E lavar bem frutas e verduras também não tá de mau tamanho não, tá, minha gente? Né? Mas normalmente a forma de transmissão é pela carne, tá? Carne mal passada, mal cozida. E daí o que você vai fazer, né? Você pode, ao consumir os ovos desse animal, desenvolver dois tipos de doença. A teníase, que é quando o animal ele eclode, quando esse ovo eclode no corpo do ser humano e vai produzir um animal adulto. E a outra é a cisticercose, quando o consumo desses cistos, que estão nos músculos dos animais, vai para sua corrente sanguínea em forma de cisto e pode
se instalar em qualquer parte do seu corpo, produzindo cistos ou cisticercos, certo? E daí podem prejudicar o funcionamento daquele corpo. Os cisticercos, eles já estão relacionados com algumas pessoas que tiveram perda de visão ou até perda de movimentação no corpo, tá? Depende de onde esse cisticerco vai parar. Pode parar na musculatura e a pessoa não ter nada, ou pode parar em um órgão essencial, né, como o cérebro ou até a coluna, e daí impossibilitar algumas funções do corpo da pessoa infectada. Bem, por hoje é isso, certo? Grande beijo para vocês, até a próxima.